Esse vídeo possui sim um título. Eu posso te afirmar isso pelo simples fato que o YouTube não me deixa publicar um vídeo sem um título. Ao mesmo tempo ele parece vazio, mas na verdade ele não é. Qualquer texto que é mostrado na tela de um computador é na verdade um conjunto de códigos que representam letras. Existe um código para a letra A, existe um código para a letra C cedilha, existe código para o símbolo de adição. No Windows, se você ativar os códigos Alt, você pode escrever 255 caracteres diferentes, mesmo se o teclado só tem 104. O código 171 é o código para o símbolo de 1/4 e o código 172 é o símbolo de meio. Agora, se eu colocar Alt 29, ele vai ser isso. Agora, se eu apertar o símbolo de Alt, o símbolo de mais e aí um número, eu tenho acesso ao sistema Unicode inteiro. E aí que é a parte interessante, porque Alt, símbolo de mais e 8 é o espaçamento de tab. Sabe? Aquela tecla que tem no teclado que dá o espaçamento lá de parágrafo. Esse mesmo. O espaçamento de parágrafo é quase que um caractere, na verdade, bem similar ao jeito que J é um caractere. O que eu utilizei no título desse vídeo é, na verdade, um espaçamento em outra língua. Eu não lembro muito bem qual, pra ser honesto, mas o YouTube provavelmente bloqueou o tab pelo fato que tá no teclado. Todo mundo ia utilizar. Mas eles não se importaram muito com o que eu usei. Tá, essa parte já tá respondida. O título existe, ele só não é visível. Agora, mas o que define um título? O dicionário diz: nome ou expressão que se coloca no começo de um livro, em seus capítulos, em publicação jornalística, peça teatral, filme, música, etc., que pode indicar o assunto ou simplesmente identificar, individualizar a obra ou trabalho. Agora, o título vazio desse vídeo pode realmente ser considerado um título? De acordo com o YouTube, sim, esse título é o que está atribuído ao vídeo. Só que ao mesmo tempo o YouTube nem usa títulos para identificação, ele usa esses códigos estranhos aqui. Isso é mais porque a imaginação humana pode ser um pouco limitada às vezes. Nem todo título é diferente, existem várias bandas, filmes, músicas, coisas em geral que usam os mesmos títulos, os mesmos caracteres, os mesmos códigos. Mas tudo bem. Ele não exatamente individualiza aquela obra, mas consegue pelo menos identificar aquilo quando comparado a todos os milhares existentes. Mas então, e o meu título? Ele indica alguma coisa, ou individualiza, identifica algo? Não. O que identifica ele, o que age como título do vídeo é, na verdade, a thumbnail. O que está escrito nela: esse vídeo tem um título. Só que o dicionário diz texto, a thumbnail é uma imagem. Só que a imagem meio que possui texto. Ou será que possui? Por que um computador não consegue facilmente ler texto de uma imagem que nem a gente faz? Ele precisa de sistemas complexos de OCR, reconhecimento óptico de caracteres. Bom, simples, na verdade. Humanos veem texto mais como uma imagem, que então o cérebro consegue identificar a imagem das letras. Tudo que a gente vê por imagens. Agora, já o computador, ele segue tudo de forma muito rigorosa. Para ele, essa thumbnail não é 24 caracteres, é mais para 200.000, que não são caracteres, são bits de códigos, que podem ser interpretados como caracteres, se você abrir ele como um texto por algum motivo. A diferença é que ele não analisa a imagem por inteiro, ele analisa ela pixel por pixel. Por exemplo, essas duas imagens, eu diria que elas são iguais, você provavelmente também, mas o computador vai olhar e falar: aquele pixel ali, aquele é diferente. O computador não consegue analisar a imagem para ter uma resposta certa. As inteligências artificiais atuais, estão chamando tanta atenção, na verdade fazem basicamente isso. Elas criam uma própria lógica para conseguir fazer a identificação que era antes apenas do humano. Mas como elas funcionam? Bom, aí que está o problema. Tem muitas arquiteturas diferentes. E o mais fácil e interessante de explicar é de autoaprendizagem. E nesse caso, ninguém sabe como ela funciona. Nem mesmo quem criou ela. Em teoria, uma inteligência artificial pode ser bem simples. Um NPC no jogo é uma inteligência artificial, só meio limitada. A diferença é que essas são feitas por humanos. Tudo que ela faz já foi pré-determinado. Você não vai ver um NPC fazendo algo que ele não foi feito pra fazer no jogo. Então, como funcionam essas inteligências que conseguem fazer algo que elas nunca viram? Ou conseguem simplesmente criar algo do zero? Bom, elas são feitas pelo processo de tentativa e erro, basicamente. Eventualmente fica bom. A ideia base é uma inteligência criada de modo aleatório. Ela tem vários parâmetros que podem ser alterados. Então, não é uma inteligência que é criada, é mais para milhares. Eles testam todas elas, a que for melhor, fica. O resto, pega essa melhor, cria mais milhares baseadas nela. E assim vai indo e vai lentamente melhorando até conseguir fazer o que ele quer. O problema é que quando você faz isso, ela apenas faz a função que você testa para ela fazer. Em algum ponto você consegue uma inteligência que consegue fazer a função dela até que bem, na verdade.
As no estilo ChatGPT é um pouquinho diferente, ela tem uma arquitetura base e vai aprendendo de um jeito diferente. Para isso precisa de um gigantesco banco de dados e muito poder computacional. Ela pode criar uma lógica tão complexa que pode ser quase impossível de entender como ela realmente funciona. Isso é pelo menos as de autoaprendizagem. Tem muitos tipos. Leve tudo nesse vídeo com um grande asterisco. Tudo isso fica extremamente mais complicado e tem 500 variações. Inclusive, se alguém fizer uma correção aí nos comentários, eu vou opinar, então por favor, cheque aí. E outra coisa, sabia que apenas menos 1% das pessoas que assistem meus vídeos são realmente inscritos? Então cheque o botão, eu quero ter amigos, por favor. Com uma dessas, o computador consegue se entender o que está escrito na thumbnail. Ele consegue sim analisar esse formato e descobrir que são B. Ele provavelmente, na verdade, analisou a thumbnail desse vídeo pra ver se tinha alguma palavra ruim que eu usei. Mas ele não conseguiu identificar que aquele era de verdade o título do vídeo, porque vamos ser honestos, você tem que ser muito estúpido pra colocar o título na thumbnail ao invés de onde tá literalmente escrito título. Quem faria isso? Mas isso mostra outra parte interessante da inteligência. Ela não pensa, ela só segue instruções, ela não tem liberdade. Foi predeterminado pra ela que onde está o título é o título e onde está a imagem é a imagem. Ela não foi feita pra isso. Ela não tem pensamento próprio. Por mais que ela tenha uma lógica de análise de imagem semelhante a humanos, ela ainda não tem o pensamento de contexto e significado que a gente tem. Muitas inteligências só assemelham duas coisas. Que nem meu cachorro sabe que dar a patinha é igual ganhar biscoito. Mas tem um problema. Então, elas só conseguem ver padrões, elas não conseguem ver o significado ou o motivo atrás daqueles padrões. Eu vou usar as inteligências que geram imagens porque elas são as mais fáceis de demonstrar. Se eu pedir pra ela desenhar um cartaz de filme, eu vou receber algo assim. Tá bem bonito, parece um cartaz de filme, mas tem algo estranho. O que é isso? Esse era pra ser o título do filme. Olha, até que o título nem tá tão ruim, mas olha todos os outros textos da imagem, nada faz sentido. No grande banco de dados de imagens da inteligência, ela percebeu que tinha algo escrito mais ou menos aqui. Só que ela não sabe por quê. Ela não sabe que é um cartaz de filme. Ele só sabe que é mais ou menos assim. Ele não sabe se aquilo é feito pra identificar ou demonstrar algo. Ele não sabe o significado daquilo. É tudo apenas uma imagem. O mais interessante é quando eu peço um título específico no cartaz. Ele não obedece. Isso porque ele nem sabia que era pra ser um título ou até mesmo um texto compreensível. Pra ele, não tem separação entre esses dois. É tudo uma única mesma coisa, mesclado, sempre. Ele só consegue ver a imagem completa, dos dois juntos, não a separação entre elas. Outro exemplo, um celular. Ele sabe que deveria ter ícones com um nome embaixo, mas ele não sabe que os ícones eram para ser, ou que a escrita era para ser. Ele apenas segue o padrão. Elas criam coisas modificando o que já sabem. Sabendo agora da diferença entre a interpretação humana e a de máquina, esse vídeo tem um título? Sim, a thumbnail e o título foram feitos para ser lidos por um humano. Esse é o ponto e sempre foi o ponto, não importa se a máquina vê de um jeito diferente.